Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Flamengo, torcedores do Mengão, também torcedores, por que não, e torcedores do Corinthians, né? Vamos falar nesse vídeo sobre a chegada do Vitor Pereira à Gávea, gente. É isso mesmo, novo técnico do Rubro Negro, né? É uma notícia bombástica aí, né, gente, que pegou muita gente de surpresa, muita gente até mesmo em virtude da narrativa contada para sustentar a saída do Vitor Pereira do Corinthians, né? O Vitor Pereira teria dito ali ao Corinthians que teria deixado claro que não gostaria de ficar no Brasil em virtude de problemas familiares, sobretudo com a sua sogra, né? E de que ele não tinha mais contexto para ficar aqui, precisava voltar para a Europa, né? De fato, isso aconteceu, ele falou isso para os dirigentes do Corinthians, né? E do nada ele resolve ficar no Brasil. Onde está o absurdo disso? Se é que tem de fato um absurdo nessa questão aí, né? Vamos falar sobre esse ponto aí também, vamos falar sobre razões pelas quais ele teria deixado o Corinthians, né? E por que ele teria aceitado o Flamengo, né? E também vamos tocar rapidamente aqui, se bem que vai ser motivo e assunto para outro vídeo, um pouco no que o Vitor Pereira pode fazer no Flamengo, né? Antes disso, gente, permita-me só falar que este vídeo aqui tem o patrocínio, né? Do OneFootball, né, que é esse aplicativo de futebol espetacular, que entrega inúmeras competições de futebol europeu para você. Terminando a Copa, várias dessas competições voltarão ao OneFootball. Todas aquelas que você assistir, você vai assistir de novo. Inclusive a Bundesliga, o OneFootball, que é o aplicativo que todo mês tem uma novidade. Neste mês, a grande novidade é a Copa do Mundo. Você pode assistir, você pode ter ali notícias em tempo real de todas as seleções, tudo que se passa nas seleções, você pode ficar sabendo aí. No OneFootball, você também tem ali jogo em tempo real, né, inúmeras novidades ali, curiosidades, tudo que seca a Copa do Mundo, você pode acompanhar também no OneFootball, né, gente? Então, se você ainda não conhece esse aplicativo, ou se você conhece, mas não baixou, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, baixa o OneFootball, porque eu tenho certeza que você não tem por que não se divertir muito com ele, assim como também não se mantiver muito informado com esse aplicativo, que é o que acontece comigo. Hoje, muitas das informações que eu quero, eu vou lá buscar no OneFootball. Você quer saber mais? Pintou um jogador na sua equipe, um jogador especulado na sua equipe, você vai no OneFootball, colocar na pesquisa do OneFootball ali o nome do jogador, e o aplicativo vai te entregar informações sobre o atleta, inclusive informações atualizadas, gente. Então não perca aí essa oportunidade de ter este aplicativo que não tem nada no mundo igual. Realmente, no mundo do futebol, não tem nada como o futebol. Então, usa o link que está na descrição do vídeo também no comentário fixado para baixá-lo e se divertir e se manter informado, como eu me divirto, me manter informado também. Tá bom, gente? É isso. Então, vamos falar então sobre essa. Vamos falar da chegada do Vitor Pereira. Antes disso, por que ele deixou o Corinthians, né? Muito foi dito sobre a saída dele do Corinthians, né? E a narrativa que foi criada pelo próprio Vitor Pereira foi de que ele precisava voltar a Portugal, porque vivia problemas familiares, sobretudo com a sua sogra, né? Que não estava bem de saúde e tudo mais, né? E no fim das contas, essa narrativa foi mentirosa, não foi por causa disso que ele deixou a equipe do Corinthians, né? Qual é o problema disso? Qual é o problema aí dele ter mentido? Porque ele mentiu, né? Sinceramente, gente, no mundo do futebol não tem problema nenhum. Absolutamente nenhum. Acho que esse não é o ponto. Precisamos investigar e saber por que ele deixou o Corinthians e por que ele foi para o Flamengo. Esses são os principais pontos que devemos debater aqui. Por que ele deixou o Corinthians? Olha só. O Vitor Pereira ele fez uma boa campanha com o Corinthians na temporada de 2022. Isso é inquestionável, né? Sobretudo porque ele pegou um elenco que ele não havia montado, um elenco muito estranho, com jogadores ali pouco adequados para executar algumas ações dentro de campo, né? E ele, inclusive, precisou pensar alguns jogadores ali da base, ou que da base que já estava no elenco, né, para colocar para jogar. E com isso, né, retirando da equipe alguns medalhões em alguns momentos. Né? A equipe melhorou. Vamos combinar que esse Corinthians deu certo, e na minha opinião deu muito certo em 2022, em virtude da mescla que fez o Vitor Pereira entre alguns jogadores ali mais veteranos e jogadores jovens. Né? Mesmo os veteranos que estavam no time, que foram bancados por ele, nem todo jogo jogava os 90 minutos. Acho que isso aí funcionou muito bem. Foi por causa disso que o Corinthians foi a Libertadores de América de 2023, né? Irá a Libertadores de 2023, né? Só que as coisas não foram nunca fáceis no Corinthians, não. Sempre houve atrito interno ali, que pouco se fala, né? E, no fim das contas, ele preferiu sair por quê? Porque houve ali uma ideia dele de reformular muito mais o elenco do que os dirigentes pensavam, né? Inclusive mexendo com alguns jogadores ali do elenco, pouco se fala disso, né? Dizem, inclusive, que o próprio Renato Augusto era um jogador que talvez ele gostaria de que saísse do Corinthians, né? E aí eu acho que ele está exagerando, eu acho que ele erra muito, né, em comprar essa briga aí, porque na verdade, gente, é o que se falou. Tem um amigo meu ligado ao Corinthians que falou isso, né? E tem uma outra fonte também
do clube que também falou esse tipo de coisa. Eu não consegui apurar muito mais, mas de fato ele queria sim mexer com os medalhões e tirar do elenco algum desses jogadores. Qual é o problema aí? O problema aí, e nós sabemos, a comunidade corintiana sabe disso, é que Duílio mantém uma relação de amizade com algum desses jogadores. Infelizmente, o presidente do Corinthians tem esse problema. Ele é muito amiguinho de alguns jogadores do Corinthians. Sempre foi assim. De alguns jogadores, também de alguns que estavam na época do Tite. Tudo que cerca o Tite, né? Foi o caso do Silvinho, né? O Lázaro e tal. Ele mantém muito apreço para esse tipo de coisa, né? E aí, meus amigos, não ia conseguir vencer o Vitão essa briga aí não, né? Antes de sair do Corinthians, o Corinthians teria oferecido para ele um salário muito alto. Vamos deixar isso claro aqui? Ele não vai, em tese, não vai ganhar no Flamengo mais do que o Corinthians ofereceria para ele, né, que já não era pouco, né? A comissão técnica dele ganhava muito mais de 2 milhões e muito mais dinheiro que isso aí seria colocado na mesa para ele ficar no Corinthians. Ele disse não para tudo isso e vai ganhar menos do que ganhava no Corinthians. O que ganharia no Corinthians, ele vai ganhar no Flamengo, gente. Pelas informações que chegaram, vai ser um salário menor do que aquele que o Corinthians ofereceria para ele. Ou seja, o Corinthians não conseguiu ficar com o Vitor Pereira. Pouco tempo depois, o Corinthians, que estava especulando alguns técnicos, né, desistiu de alguns técnicos estrangeiros. E qual foi a narrativa contada? De que, no fim das contas, tem pouco dinheiro aqui, não dá para bancar uma comissão muito alta, tal, não sei o quê. Muitos jornalistas entraram nessa narrativa ridícula, né? Que, na verdade, também não foi nada disso, porque o Corinthians queria oferecer para o Vitor Pereira muito mais do que ele ganhava. Então não tem a menor lógica em bancar o Lázaro, né, o Fernando Lázaro. E sair do Vitor Pereira, né? Namorar alguns técnicos de nome no contexto do futebol português. E depois ficar com o Fernando Lázaro, também dá uma dimensão do quão séria, infelizmente, gente, torcida do Corinthians, dá uma dimensão do quão séria hoje a gestão do Vitor Pereira para o futebol, né? Então o Vitor Pereira não está saindo aí, na verdade, aí de uma situação tão agradável assim. Tem problema aí também, e sempre teve problema, né? Então ele sai do Corinthians por insatisfação. Uma vez que ele sai do Corinthians, com a narrativa de que ele queria ou não cuidar da família, acho que isso é muito menor. No fim das contas, né? O futebol não se move por isso aí. Se move mesmo por dinheiro, projeto, equipe, tudo mais e tal. E quanto à equipe? Acho que esse é um ponto interessante. Acho que faz o Vitor Pereira aceitar o Flamengo não é somente o fato de que ele também vai ter aqui um salário muito alto, que não é qualquer equipe europeia que vai bancar para ele não, viu? Tanto o que ele ganhava no Corinthians como no Flamengo, não é qualquer equipe europeia que paga, né? Mas o Flamengo atrai hoje um profissional. Precisamos deixar isso claro. Ele vai para o Flamengo também por causa do elenco do Flamengo. Ele vai para o Flamengo porque ele sabe que ali ele pode ganhar títulos. Ele sabe que no Flamengo as coisas podem ser muito mais facilitadas. Ele vai ter muito mais qualidade no elenco do que ele tinha no Corinthians. Ele não vai precisar coçar a cabeça para inventar uma situação ali, porque no Flamengo tem jogadores de qualidade de sobra. Vocês acham que isso não atrai um profissional? É claro que sim. Ele pode virar, na verdade, um técnico muito mais importante para o Flamengo do que foi o Jorge Jesus. Ele é besta? Não é bobo. Ele sabe que ele pode se dar muito bem no Flamengo de várias maneiras, né? Agora, quanto a essa coisa aí lamentável com o Corinthians, que ele mentiu, que não sei o que tal, que fica desagradável e tal, no mundo do futebol é assim que funciona, gente, infelizmente. O Dorival, na verdade, muita gente ficou com dozinha do Dorival, dozinho, né? Estou com dó, né? Com muito dó do Dorival, tal, não sei o que, foi sacanagem que fizeram com ele. O que ele fez com o Ceará? Foi a mesma coisa. O que ele fez com o Ceará também foi uma pilantragem, nessa gente entender que tudo é pilantragem no futebol. Ou então o que ele fez com o Ceará tá tudo muito bem, só que o que o Vitor Pereira fez também tá tudo muito bem. Então o Dorival não tem nada que reclamar, não. E aqueles que estão aí lamentando pelo que o Flamengo fez com ele e tal. E o mundo do futebol é assim, né? Vamos parar com essa coisa, vamos parar de moralizar tudo. Colocar essa abordagem moral na análise de todas as coisas, né? Não leva a nada. Então, eu acho que, na verdade, que o Corinthians não ficou com o Vitor Pereira por causa de problemas internos do Corinthians, não foi por causa da sogra, né, do Vitor Pereira. Acho que o Flamengo está conseguindo contratar o Vitor Pereira por causa do projeto do Flamengo, pelo que é o Flamengo hoje em relação ao Corinthians. Infelizmente, o Flamengo está muito mais à frente do Corinthians em termos de um clube muito mais estruturado, né? O contador Dorival também lamento, mas infelizmente é assim que funciona, né? E ele também não tem nada que reclamar, porque ele fez a mesma coisa com o time do Ceará, ok? E quanto ao Vitor Pereira no Flamengo, pode dar certo? Sinceramente, gente, pode dar certo. Tem questões do jogo que ele gosta de que suas equipes pratiquem, que pode fazer com que ele vire um grande técnico para o Flamengo. Mas também tem questões ali para a gente avaliar com calma. Isso aí, esse ponto aí, eu vou tratar no outro vídeo com vocês, mais tarde ou em outro dia. Mas eu acho que pode ser um técnico espetacular para o Flamengo, ou pode ser um técnico aí, mais um técnico para o Flamengo a não conseguir entregar toda a felicidade que a torcida espera. De qualquer maneira, o Flamengo está contratando um técnico hoje de muita personalidade monstro. E para dirigir um elenco como o do Flamengo, o mínimo que o técnico precisa ter é personalidade.
personalidade colossal. E dentro disso, aqueles jogadores veteranos que jogavam com o Dorival, uma vez que ficasse ou que fique no Flamengo, eles não vão ter muita vez, porque com o Vitor Pereira, esses caras realmente não têm vez. Por quê? Porque ele tem a personalidade que o Dorival Júnior nunca manifestou no comando do rubro-negro da Gávea. É isso.